Programa Transformando Vidas, com Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Muito bom dia a todos vocês aí de Poste Caldas, toda a região aí do sul de Minas. Quero mandar um abraço também para o pessoal aí de Machado, Serrania, Caldas, né? Nós pretendemos também ter o nosso trabalho aí em Caldas. Nós sabemos que tem pessoas que acompanham o nosso programa em Caldas, Campestre. Mandar um abraço a todos, pessoal, em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus esteja consolando e fortalecendo a todos vocês, meu amado. Não importa onde você está, talvez num leito de enfermidade ou numa cadeia, o Senhor pode te libertar, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós cremos no poder de Deus, nesse poder que o último que fala é Deus, tá? O homem fala, tem as suas ideias, tem seus programas, mas é o último que dá a resposta é o Senhor. Mesmo que o médico fala que não tem jeito, muitas vezes, né, geralmente o advogado nunca vai falar que não tem jeito, né? Mas o advogado dos advogados crê nele. Ele é o Senhor, é aquele que resolve os nossos problemas, tá bom? Ele continua sendo o mesmo, ele não muda. O mesmo Deus que se colocou a Moisés dizendo, eu sou o que sou, ele continua sendo o mesmo Deus que abre portas, o Deus que cura enfermidade, o Deus que liberta, o Deus que faz maravilhas. Ele não muda. Então, nós temos experimentado muito disso, nosso ministério no decorrer de todos esses anos, né? O Senhor tem dado a graça, tem dado a misericórdia de nós vermos muitos milagres acontecendo, muitas doenças e muitas libertações. Nós cremos nesse Deus todo-poderoso, nesse nós cremos, tá bom? Nossa igreja trabalha em célula, nós estamos aqui em São Paulo, capital, temos igreja em Poste Caldas e do lado aqui de Extrema também, nós temos em Extrema, temos no Monjolinho, que é um município ali de Itapeva, em Camanducaia, Cambuí, e aí do lado de Poste Caldas, nós temos aí Machado, Serrania. Estamos com um trabalho em Bandeira do Sul, logo pretendemos ter também uma igreja aí, e também em Santa Rita de Caldas. Que o Senhor esteja aí, meu amado irmão, você que mora nessa região, tá? Todo final de semana tem uma equipe, são de missionários aqui da igreja, que eles vão até essa cidade ministrar a palavra do Senhor. Então a nossa igreja trabalha em célula. E hoje nós vamos falar da importância, por exemplo, além de nós trabalharmos em célula, nós temos várias equipes na igreja que trabalham, e nós vamos falar um pouquinho dessas equipes, mas antes disso você vai acompanhar um videozinho, como que o trabalho feito na célula, né? Nós começamos ali no Aviva Lar, e como que a célula depois vai crescendo. Então acompanhe esse videozinho, logo em seguida nós retornaremos. Funcionamento de uma célula. A célula deve passar por um processo que vai da sua formação à multiplicação. Cada célula é composta de no mínimo 5 pessoas e não tem limite para o seu crescimento. Porém, não é bom que a reunião ultrapasse 10 pessoas, pois tendo uma frequência de tal número, já se pode fazer a multiplicação. Como planejar uma reunião de célula? Lugar da reunião: casas, escolas, escritórios, praças ou em qualquer lugar em que se consiga reunir um grupo de pessoas. Dia e horário: o líder de célula deve entrar em concordância com o anfitrião para que não haja imprevistos e deixem de fazer a reunião de célula. Também deve-se evitar a alternância de dias e horários. Ainda falando sobre dia e horário, deve-se tomar cuidado para que as reuniões não sejam feitas em dias e horários de culto ou treinamentos de líderes. Recepção:
À medida que as pessoas forem chegando à reunião de célula, o líder e o anfitrião, juntamente com os demais componentes, devem cumprimentar os convidados, mostrando amor, alegria e interesse. A apresentação. As pessoas novas devem ser apresentadas às demais, de forma cordial, para que elas já se sintam familiarizadas. Já no início da reunião, o líder deve dirigir-se a todos de uma forma bem natural, dizendo da sua alegria pela presença de todos e dando boas-vindas a cada convidado. Após o início, deve ser feito uma oração de abertura e, em seguida, você terá 10 minutos para cantar 2 cânticos. Lembrando que quem for ministrar o louvor deve já vir com um hino preparado. Se tiver alguém que toque um violão e seja um irmão, pode ensaiar com ele, pois o instrumento ajuda muito na hora do louvor. Após o louvor, é chegado a hora de ministrar a palavra de Deus. Você terá 20 minutos. O pregador deve buscar do Espírito Santo uma palavra que vá de encontro aos corações ali presentes. Os temas abordados podem ser diversos, como por exemplo, conversão, edificação, formação de caráter e muito mais. Sempre edifique, encha de fé e entusiasmo aos que escutam a palavra. Enfatize que somos filhos de Deus, que Ele nos ama e que deseja abençoar-nos. Devemos tomar cuidado com algumas perguntas ou declarações feitas na hora da reunião. Não devemos ser mal educados, mas podemos dizer que as dúvidas serão esclarecidas após a reunião. Intercessão. Após a ministração da palavra de Deus, você terá 10 minutos para orar pela necessidade de cada participante. Se for possível, ouça cada um e ministre de acordo com a necessidade que foi compartilhada. Agora é a hora do desafio. Você terá 15 minutos para desafiar a cada participante da sua célula. Compartilhe sobre a escada do sucesso e desafie todos a subirem. Ore por aqueles que estão resistindo. Não esqueça de falar sobre o desafio da cadeira. Fale também sobre a multiplicação da célula e ore por esse propósito. Fale sobre as atividades da igreja e motive-os a participar. Feito tudo isso, é hora do encerramento. Agradeça a todos os presentes, demonstrando interesse e amor por cada um. Enfatize mais uma vez sobre o desafio da cadeira e ore fazendo o encerramento da sua reunião. Funcionamento de uma célula, mais um projeto realizado pelo Ministério Avivamento para as Nações e o projeto Resgatando Crianças para Jesus. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você o Web Rádio Aviva as Nações. Uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa Web Rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar, é muito fácil. Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site
avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios, só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Glória a Deus. Sempre nós vamos estar passando esses videozinhos, meu irmão, talvez não sei, cada 3 meses, para que você também, que é da igreja do avivamento, aí você possa aprender a trabalhar. Todo esse trabalho, Jesus, ele ensinou, né, os discípulos a fazer esse trabalho. Você pode ver que as pregações dele eram também nas casas. Lá em Atos dos Apóstolos diz que era todos os dias nos templos e de casa em casa. Então, essa metodologia da Bíblia, se Deus deixou, nós não podemos ter outra, né? Que a metodologia da Bíblia, imagina, por exemplo, Deus deixa algo para eu fazer, e aquilo que deu certo, aí eu vou ter a minha. Então, é aquilo que está na Bíblia, que eu tenho certeza que é infalível. E dentro das células que nós trabalhamos, claro que a igreja, por exemplo, a igreja andar, para a gente ter uma igreja funcionando, nós precisamos de equipes. E aqui nós temos equipes, por exemplo, nós chamamos de levitas, aqueles que cuidam da manutenção da igreja, aqueles que, por exemplo, chegam mais cedo, pega ali, por exemplo, uma vassoura, um pano, limpa os bancos, o banheiro, são levitas, aqueles que trabalham na manutenção, no cuidado, no zelo da casa do Senhor. Então, nós chamamos aqui, de acordo com a Bíblia, desde lá de Êxodo, quando você lê, por exemplo, ali o Pentateuco, você vai ver a função dos levitas, tanto lá no tabernáculo, como também no templo. E aí, claro que os levitas também, esses que faziam esse trabalho, eles cantavam, eles tinha levita que era profeta, né? Então nós temos aqui os levitas que, além, por exemplo, de pregar a palavra de Deus, eles colocam a mão também na obra, né? Ou seja, na manutenção da igreja. Nós temos construções, nós estamos agora com 2 construções, e sempre, por exemplo, a gente tem o nosso acampamento, geralmente a gente vai com a equipe antes ali, cuidar, né? Fazer aquela manutenção do acampamento, para que os acampantes possam chegar ali, está tudo, né, perfeito, porque, por exemplo, o acampamento fica ali muitas vezes 4 meses que não é usado, então precisa de todo aquele cuidado, de uma manutenção. Então, são levitas. Aqui na igreja sede também, né, pelo fato do fluxo de pessoas ser muito grande, e praticamente a semana toda, claro, né, banheiro que estraga, parede, sempre tem que estar trocando, por exemplo, né, a pintura e uma série de coisas. Então, são os levitas do Senhor que, além de fazer esse trabalho, eles também pregam a palavra de Deus. Então, eu gostaria de ler com você no Salmo 133, olha para você ver que coisa interessante. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a sua bênção da vida para sempre. Então veja bem, meu amado, esse Salmo aqui 133, claro que nós podemos usar no contexto, né? Você que tem, por exemplo, amizade com irmãos, né? Por exemplo, nós hoje, graças a Deus, a gente tem amizade com irmãos do Brasil inteiro, e muitas pessoas até fora do Brasil, porque nós somos irmãos em Cristo Jesus. O que você vive unido quase que diariamente, né, semanalmente, são os irmãos da igreja, onde, por exemplo, você está ali envolvido com a obra de Deus, é acampamento junto. Por exemplo, a nossa igreja é um evento atrás do outro. Nós saímos agora de um congresso
nós já vamos ter, por exemplo, encontro com Deus, depois nós vamos ter o encontrão de núcleos, depois nós vamos ter a marcha para Jesus, depois tem, né, por exemplo, acampamento novamente. Então uma igreja que está sempre ali ativa. Então como que é gostoso, por exemplo, os irmãos viverem ali união, né? Nós temos, por exemplo, a equipe da mídia que fica um domingo, né, inteirinho, a gente almoça junto, a preparação, uma equipe. Então viver em união ali, a gente aprendendo um com o outro. Então isso daí, meu amado, quando a pessoa faz isso, pode ter certeza que você não vai gastar dinheiro aí com um psicólogo, um psiquiatra, né? Então, quando nós entendemos a profundidade da palavra de Deus, isso é muito importante. O que é viver em união com o irmão? Não é aceitar muitas vezes, né? Ou querer que o irmão aceite aquilo que eu estou determinando, mas aceitar também, por exemplo, o temperamento diferente que o irmão tem com relação ao meu. Por exemplo, viver a união, como que nós vamos desenvolver os frutos do Espírito Santo? Como? Na realidade, quando nós, por exemplo, somos líderes de célula, quando nós estamos numa equipe, que você vai conviver com as indiferenças do irmão, então tudo isso daí, nós estamos sendo treinados também, nós estamos sendo moldados, lapidados pelo Senhor. Então isso é fundamental importância para a nossa vida, tá? E o que acontece em tudo isso? É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão. Você sabe que a família de Arão, mesmo tendo um sério de problema, é uma família sacerdotal. E esse óleo derramado aqui é o óleo da unção sacerdotal. Então toda pessoa que, por exemplo, você está começando na igreja, caminhando com o Senhor, então envolva. Eu creio que toda igreja séria, ela tem ali, né, os seus grupos. Envolva, meu amado irmão, não fique só sendo religioso, envolva, né? Procura aí o seu líder de célula. Por exemplo, nós aqui da Igreja Avivamento para as Nações, nós vamos fazer um acampamento, nós dividimos, por exemplo, em 4 equipes, equipe ganhar, consolidar, treinar e enviar. Então, nós lutamos para que todas as pessoas participem, e não é só no momento do acampamento, no dia do acampamento. No dia do acampamento, com tudo que é feito, a gente coloca, por exemplo, se a gente faz um acampamento de 4 dias, cada dia uma equipe é responsável por tudo naquele acampamento, não só para apresentar, por exemplo, a peça ali teatral, não, tudo, a decoração, né? A gente coloca lá o acampamento temático e eles colocam cartazes, eles desenvolvem todo um trabalho para que aquele dia seja um dia específico daquela equipe. Isso daí nós envolvemos as pessoas. E quando a pessoa é envolvida, por exemplo, numa equipe, numa célula, ela começa a sentir, por exemplo, importante. Não é? Porque a Bíblia ensina que nós temos que deixar o caminho do ímpio, deixar, né, as coisas, por exemplo, mundanas. Aí você pergunta, não, mas eu estou lá para pregar para eles. Não, você não tem condições para pregar para eles. Quando for para pregar, o Senhor te usa ali para pregar. Então, nós precisamos trazer as pessoas para o convívio dos irmãos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Muitas vezes você vem à igreja, mas o teu convívio social é só com o ímpio. E muitas vezes não é porque eu estou pregando para ele. Pregar, meu amado, não sei, né, 1 vez, 2 vezes por semana. Agora o convívio, isso não é legal, meu amado. Então, nós precisamos sim, nós aprendemos com isso. Há quantos anos, por exemplo, eu estou na casa de Deus, eu lembro quando nós começamos fazendo peça, né, ensaiando para uma peça, eu lembro, já tem, isso aí vai 33 anos, a gente lembra assim, está bem lúcido na nossa mente, fazendo peça, reunido ali, ensaiando, né, uma hora você chora, outra hora você ri. Então, isso é fundamental para o crescimento espiritual na vida de uma pessoa. Fundamental. Porque a pessoa quer crescer espiritualmente, mas ela não se envolve. Quem não envolve, não se desenvolve. Não tem como. Dia a dia na igreja, quantas equipes tem, né? A igreja vai apresentar ali, por exemplo, um evento. Envolve todo mundo. Olha que coisa maravilhosa. Então, diz que
recebe aquele óleo precioso derramado sobre a cabeça. Então, é o óleo que exerce ali uma função sacerdotal, meu amado, sacerdotal. E outra coisa também, que ele desce, né, até a gola, as vestes, ele é derramado ali sem medida, é abundância. Quando nós entendemos isso, nós estamos vivendo em união com os irmãos. Porque viver em união com os irmãos, para mim, eu não entendo dessa maneira. Eu, paz, tudo bem com você? Aleluia, glória a Deus. Não, isso é uma amizade. Agora, viver em união, aqui a gente viaja junto, né, praticamente direto. Nós somos uma família. Por isso que nós, pela graça de Deus, sempre nós estamos levantando esse sacerdote para fazer a obra do Senhor. Os irmãos, por exemplo, que têm ido à Poços de Caldas, todo final de semana, nós temos aí 2 equipes. Sai, fica um final de semana, às vezes cansa, fisicamente cansa, mas volta ali renovado. Puxa vida, eu fiz um trabalho alegre, porque foi recebido naquela casa, né? Teve ali, aprendeu com o irmão, com as dificuldades, e a gente vê, né, o Senhor agindo. Às vezes o irmão sai, puxa vida, olha, eu fui lá pela fé e de repente eu vi Deus abrindo portas, eu vi Deus. Então tudo isso daí é muito importante na nossa vida, meu amado, muito importante. E outra coisa interessante que tem aqui, é como o orvalho do irmão. Diz que o irmão, ele tem aí aproximadamente 3.000 metros de altura, e lá no pico dele é um pico de neve. E os demais montes que estão ali ao seu redor, é tudo assim, pelo fato de ser um clima seco, né, lá embaixo, o sol causticante. Então tudo isso daí traz ali um problema muito sério para aquela vegetação. Mas o orvalho do irmão, o que ele faz? Ele traz toda a vida aqueles demais montes que estão ali perto. Então quando nós, o que nós podemos entender isso, meu amado? Quando verdadeiramente nós estamos vivendo em união, o Senhor quer nos elevar, para que através da nossa vida, muitas vidas possam receber vida. Eu não consigo ver uma pessoa que entregou a vida para Jesus e continua, né, do mesmo jeito, as mesmas amizades, mundana, perversa. Eles querem mais estar perto do mundano do que perto dos irmãos da igreja. Uma pessoa desse jeito, para mim, nunca teve crescimento espiritual e nunca vai ter, nunca vai. E é perigoso, porque uma pessoa assim, ela é simplesmente religiosa. Ela não estou julgando, mas uma pessoa, porque a atitude da pessoa mostra que ela não está tendo ali uma vida com Deus. Então todos nós temos aí exemplo, né? Já estamos pregando o Evangelho aí há 3 décadas. Eu creio que a gente tem muita, né, convivendo com a igreja diariamente e vendo, né, as pessoas que chegam na igreja, como que elas são, por exemplo, libertas. Quando aquela pessoa verdadeiramente ela chega, ela agrega, né, ela agrega ali, porque tem pessoas que ela não chega para dividir, ela chega para agregar ali. É muito importante. Logo essa pessoa cresce espiritualmente, se torna líder, se torna uma bênção. Tem outras que só vêm à igreja, só vêm, e elas têm assim um desejo muito grande de ficar só perto de ímpio. Não estou dizendo para você deixar as pessoas, mas aqui diz, ó, quão bom que os irmãos vivam. Que irmãos? Ele está falando o quê? Que irmão? Irmão biológico? Não, irmão espiritual. Viva em união. Então, procura aí o pastor da sua igreja. Tem muita atividade na igreja. Todos os pastores, claro que eles querem uma pessoa de caráter, pessoa idônea, esteja ali. Quantas funções tem dentro da igreja? Por exemplo, você já se colocou para limpar a sua igreja, o seu núcleo? É uma atividade levita, é uma atividade preciosa. E nós devemos fazer isso com todo o nosso coração, com todo o nosso zelo. Nós estamos cuidando da casa de Deus. Você já se colocou aí para trocar uma lâmpada? Para trazer aí, por exemplo, um detergente aí para o banheiro? Não é? A minha igreja não precisa. Talvez ela não precisa disso, né? A sua igreja já tem condições de autossustentar, mas existe lá na sua igreja os núcleos, existe ali as congregações, e as pessoas vivem de uma forma ali muito difícil. Então, amado, entenda isso. Se envolva na obra de Deus, participe de tudo.
que isso vai trazer um resultado tremendo, você será um canal de bênção. E eu creio que você receberá também a unção sacerdotal. Logo você vai ser uma pessoa que vai, debaixo da tua orientação, muitas pessoas receberão vida. E diz aqui que o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Olha que coisa tremenda, meu amado, quando nós podemos viver tudo isso. Então vive em união com os irmãos. Tem gente que não gosta dos irmãos da igreja, critica, aquele irmão ali. Não, é o diabo que está fazendo isso na tua vida. É o diabo que não quer que isso aconteça na tua vida, que você receba ali o óleo sacerdotal. É o diabo que não quer que você seja um instrumento que venha abençoar as demais vidas. É o inimigo que faz isso. Então, amado, toma uma posição, tá? Toma uma posição, para que você possa viver em união com os irmãos da igreja. Tudo bem? Viver em união não é simplesmente falar aquilo que eles querem. Não, existe muita divergência, mas você está unido ali. Você está unido em função de um propósito. Nós temos várias equipes dentro da igreja, irmão, várias. Nós temos mais de 30 equipes, sem contar célula, né? Estou dizendo equipe. Equipes que trabalham, né? Tem equipe que a gente tem que usar uma intensidade maior durante a semana, várias vezes por semana, outra uma vez por semana, outra uma vez por mês, mas nós temos várias equipes dentro da igreja e funciona de uma forma maravilhosa, e um aprende com o outro. E não somente, por exemplo, de aprender, um ajuda o outro nas suas necessidades. Aqui na igreja, uma pessoa está doente, todas as pessoas estão ali lutando com um só objetivo. Tá bom, meu amado? Quero orar por você em nome de Jesus. Momento de oração com o apóstolo Rovilson. Pai amado e glorioso, pelo teu poder, meu Pai, te louvamos pela tua palavra, que esclarece, Senhor, que abre o nosso entendimento, para que possamos, ó Deus querido, viver em união com os irmãos, ter amor, Senhor Deus querido, por aquilo que estamos fazendo, seja a função que nós estamos exercendo, fazer aquilo ali com carinho, com amor, porque a tua palavra diz no Salmo 100 que nós devemos servir a Ti com alegria e apresentar a Ti com cântico, Senhor. E te louvamos, Pai querido e poderoso. Esteja abrindo o entendimento dessa pessoa, que muitas vezes o diabo não quer que isso aconteça, porque jamais uma pessoa vai crescer espiritualmente se ela não estiver unida com o povo, estiver envolvida com o povo. Pai, a tua igreja é o teu corpo, onde tu e a cabeça, todos são importantes a partir do momento que está no teu corpo, porque um corpo funciona, desde o dedo menor funciona, para a honra e glória do teu santo nome, meu Pai. Oh Deus querido, na igreja do avivamento para as nações, Pai, que todos possam viver, Senhor Deus querido, nesse compromisso, nessa fidelidade contigo, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu amado, até o próximo programa. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você Web Rádio Aviva as Nações, uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa Web Rádio você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar é muito fácil, basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus.